Eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje um estudo no qual eu fiz e que me fez muito bem. E quando algo nos faz bem, nada melhor do que compartilharmos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, fazemos parte de uma família universal, sentimos as mesmas dores, sentimos os nossos medos, temos os nossos tormentos, temos os nossos desafios e passamos todos nós, todos os dias, por várias dificuldades. E a palestra com o tema O Remédio Divino surgiu numa noite na qual estávamos conversando em casa a respeito dos atendimentos fraternos que são feitos no centro, no qual nós frequentamos. E observávamos a quantidade de pessoas que procuram ajuda no centro espírita para esse atendimento fraterno, para nos acolher, para nos amparar. E coincidentemente, numa semana após falarmos sobre esse assunto, fomos até uma cidade no qual meu marido foi fazer uma palestra e conversando com a pessoa que nos recebeu na noite, ele viera nos contar que naquele centro, todas as quartas-feiras que a palestra é feita, eles recebem em média 130 pessoas para passar pelo atendimento fraterno. E isso foi acoplando com o que nós vínhamos conversado há uma semana atrás. De uma outra vez que eu estive aqui, eu gosto muito que quando eu vou estudar o Evangelho, quando eu vou estudar os ensinamentos do Cristo, eu gosto muito de trazer para o nosso dia a dia. Eu gosto muito de trazer para a nossa vida pessoal. E eu gosto de um livro que é chamado Encontros e Desencontros, de Richard Simonetti. Richard era um espírito assíduo na cidade de Bauru, um trabalhador dedicado à doutrina, escreveu diversos livros, por volta de 65 livros, sempre à frente dos atendimentos fraternos, sempre no acolhimento das dores daqueles irmãos que o procuravam. E Richard viera desencarnar há pouquinho tempo, ele desencarnou em 2018, com 82 anos, e ele estava passando por um tratamento de câncer no cérebro e deixou para nós várias preciosidades em relação à doutrina. E especificamente nesse livro, que ele traz Encontros e Desencontros, ele traz histórias reais de pessoas como nós, pessoas que passam por momentos difíceis como nós no nosso dia a dia. E lá ele viera contar a história de Dona Idalina. Como o livro é um pouco de uma época bem anterior da que nós estamos, ele tratava como senhor e senhora, como dona, não pelo motivo da idade, mas por questão de respeito. E Dona Idalina viera a participar de um atendimento fraterno. Ela procurou o centro espírita porque ela não estava bem. Ela estava muito triste, ela estava muito angustiada, ela estava passando por momentos muito difíceis. E ela decidiu então procurar uma ajuda no centro, que seria o atendimento fraterno. E naquela noite, Dona Idalina chegou ao centro e foi recebida por Senhor Lauro. O seu Lauro, ele era um senhor muito acolhedor, era um senhor muito amoroso, era um senhor na qual as pessoas entravam no centro e aquele sorriso já se abria, pois não tem nada mais gratificante quando entramos na casa espírita e recebemos um acolhimento e recebemos um sorriso. E seu Lauro foi até o encontro de Dona Idalina. Dona Idalina passou então pela entrevista do atendimento fraterno. Aquela entrevista na qual nós vamos contando um pouco para o responsável do atendimento o que está acontecendo com nós.
o porquê que nós fomos buscar naquela noite aquela ajuda. E Dona Idalina tinha aproximadamente 50 anos, extremamente nova, né? Para o dia de hoje, vamos se trazer assim. E contara para o senhor Lauro que ela não estava se sentindo bem, que já fazia algum tempo que essa tristeza cada vez mais estava tocando o seu coração, que cada vez mais ela sentia um desânimo imenso dentro de si, que ela não tinha mais vontade de fazer as coisas, ela não tinha mais paciência de ouvir as pessoas, ela não tinha mais aquela dedicação dentro do seu lar para com seus familiares. E lá ela viera contar que ela era mãe, tinha 3 filhos, ela era casada e durante muito tempo ela vinha passando por um tratamento junto com um médico especialista. Mas ela estava observando que aquele tratamento pelo qual ela estava passando não era algo que estava surtindo um efeito. Dona Idalina chega a comentar com o senhor Lauro que é como se aquele tratamento fosse algo inútil para aquela fase que ela estava passando. E seu Lauro, todo atencioso, ouvindo aquelas dores, ouvindo aquelas queixas, para poder acolher aquele coração que também estava com sede do Cristo, que também estava com saudades do Cristo. E seu Lauro viera fazer algumas perguntas para Dona Idalina, e Dona Idalina foi respondendo de acordo com o que seu Lauro conduzia a história. O que nos chama a atenção é que Dona Idalina, na noite, estava muito preocupada e chegou a perguntar para o seu Lauro: sabe, senhor Lauro, será que eu estou assim por influência dos maus espíritos? Porque é assim que nós pensamos muitas vezes. E seu Lauro disse para ela: sabe, Dona Idalina, pode até ser. Nós superestimamos muito a influência dos maus espíritos, mas o que nós precisamos entender é que as nossas enfermidades vêm pelas nossas tensões, pelas nossas preocupações. Então, as nossas tensões do dia a dia, as nossas preocupações do dia a dia faz com que nós vamos ficando enfermos. Não estamos descartando a hipótese, Dona Idalina, de ter alguma influência espiritual, mas aqui nós precisamos trabalhar com a causa. E Dona Idalina dissera para ele: sabe, senhor Lauro, por muitos meses eu venho tomando medicamentos. E eu observo que esses medicamentos não estão resolvendo muito o meu caso. E o senhor Lauro disse: sabe, Dona Idalina, os medicamentos são necessários, porque eles vão atuar no efeito do que nós sentimos. Mas nós precisamos, acima de tudo, Dona Idalina, trabalhar as causas, que são as causas que traz os nossos males, são as causas que traz as nossas dores. E aí então ela perguntara: e o que eu farei, senhor Lauro? Qual será a prescrição para o meu caso? E o senhor Lauro disse para ela que durante algum tempo Dona Idalina iria participar das palestras que tinham na casa e que era para ela ouvir as palestras atentamente e observar o que os irmãos que ali na frente iriam compartilhar os ensinamentos do Cristo trouxera para aqueles momentos de dores. E após a palestra, ela passaria por um tratamento de passe, que seria os passes magnéticos nos quais nós recebemos na casa espírita. E Dona Idalina, assim como qualquer pessoa em sofrimento, cumpriu perfeitamente todos os passos que o senhor Lauro indicou.
Todas as semanas, todas as quartas-feiras, Dona Idalina estava ali, presente no centro para participar da palestra e tomar o passe magnético para as suas dores. Por nenhum instante ela desistiu, mesmo desanimada, mesmo doendo, mesmo angustiada, mesmo triste, mesmo em desalento, ela persistiu a fazer o tratamento que o Sr. Lauro viera a indicar. As semanas foram passando e Dona Idalina se encontrou com o Sr. Lauro em um desses momentos quando estava passando. E o Sr. Lauro viera perguntar se ela tinha melhorado após esses meses que ela havia iniciado esse tratamento espiritual. E Dona Idalina disse que não, que ela não tinha sentido nenhuma melhora até aquele momento. E aí o Sr. Lauro disse, sabe, Dona Idalina, essas enfermidades, elas não se instalam na gente do dia para a noite. E elas também não vão embora da noite para o dia. Nós precisamos, Dona Idalina, persistir. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar no Mestre. E assim, Dona Idalina, mais uma vez, ouviu as palavras acolhedoras de Sr. Lauro e continuou seguindo nesse seu tratamento que fora prescrito por ele. Quantos de nós procuramos ajuda nos centros espíritas? Quantos de nós chegamos no centro com o coração dilacerado? Quantos ainda chegam? Quantos ainda procuram uma casa espírita para esses momentos? Quantos de nós já passamos por médicos nesses momentos? Quantos ainda passam por médicos nesses momentos? Quantas vezes e quantos de nós já precisamos tomar medicações para esses momentos dessas dores? Quantos ainda tomam e quantos ainda estão procurando ajuda para essas dores? Então, todos nós passamos por esses momentos. Todos nós precisamos persistir nessa caminhada que o Mestre vem a nos ensinar. E essas inquietações, essas dores que nós sentimos, no livro As Dores da Alma, o Espírito Hamed nos traz várias dores. Ele trabalha lá no livro sobre a ansiedade, sobre a depressão, ele trabalha sobre a autocrueldade, sobre o egoísmo, que é uma dor da alma, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade, não a vaidade física. Ele trabalha todas essas questões. É um livro fantástico para a gente ler. E lá, Hamed nos traz que essas dores da alma nos provocam uma angústia e uma agonia no nosso corpo todo. Que essas dores muitas vezes apertam o nosso peito. Essas dores fazem com que nós sintamos muitas vezes o coração como se ele fosse sair pela boca, ele traz para nós. Nós sentimos muitas vezes o corpo estremecer, o corpo paralisar. Nós sentimos o corpo tremer, as mãos tremerem. E assim Hamed vem trazendo para nós essas dores. Quantas vezes, quando estamos doentes mesmo da alma, nós falamos assim, está doendo tanto que o que dói é a minha alma. O que está doendo mesmo, o que eu estou sentindo é na alma, não é no meu corpo. E ele fala que nós precisamos aprender a lidar com essas nossas emoções. Nós precisamos aprender a acolher esses nossos sentimentos.
nós precisamos olhar para essas nossas dores, precisamos analisar o que essa dor viera a nos trazer neste momento no qual nós estamos passando. E muitas vezes a ação que nós temos é a ação de querermos que naquele instante nós nos proibamos de ter aquele mal-estar ou de sentir aquilo. Nós não conseguimos proibir essas dores, nós não conseguimos bloquear essas dores. E muitas vezes nós nos culpamos por estarmos nesses momentos passando por essas enfermidades. E ele traz que nós não devemos nos culpar em momento algum, muito pelo contrário. Precisamos, acima de tudo, analisar essas nossas dores. E é preciso que decidimos o que nós vamos fazer com ela, com essa dor. Como que nós vamos seguir? Em um dos seus capítulos da depressão, Hamed nos traz uma semelhança às nossas dores com a natureza. Ele nos diz que nós também somos natureza. E como na natureza existem as estações, existe o outono, o verão, a primavera, o inverno, na nossa vida também existem essas estações. Nós passamos por essas estações. Nós passamos pelo inverno, que é a estação na qual nós nos sentimos muitas vezes angustiados. Ele traz que quando nós estamos sentindo um entusiasmo, muitas vezes é a estação do verão. Quando nós estamos no outono, nós estamos um pouco mais moderado. E quando nós estamos na primavera, são os momentos que nós estamos felizes. E as estações do ano, elas passam. Elas têm um começo e elas têm um fim. E nós sabemos disso porque nós vivemos e presenciamos as estações do ano todos os anos. E assim são as nossas estações. Nós passamos por esses momentos. Nós passamos pelo verão, pelo inverno, passamos pelo outono, passamos pela primavera. Só que quando nós estamos passando por esses momentos, nós achamos que ele nunca vai cessar. Nós temos certeza que aquele momento vai perpetuar e não vai, como a natureza, como passa. E ele nos convida que então reflitamos em relação à nossa vida com a natureza, dizendo para nós que esses momentos cinzentos irão passar e que dias de sol brilhantes irão chegar na nossa vida, irão chegar no dia a dia. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que a tristeza e a alegria, elas são nossas companheiras de vida, nós querendo ou não querendo, elas irão nos acompanhar sempre. E quando estamos nesses momentos difíceis, quando nós estamos com essas dores, muitas vezes nós nos revoltamos, nós nos fechamos o nosso semblante, fechamos o nosso sorriso, travamos a nossos dentes e sempre temos certeza que o outro é culpado pelas nossas dores. Sempre temos certeza quando estamos nesses momentos de dores emocionais, quando estamos passando por esses momentos de dores na alma, nós olhamos à nossa volta, o que nos aparenta é que todo mundo está feliz, mas que só nós estamos passando por dificuldades. E assim nós vamos nos fechando. Nós entramos no centro espírita com a cara fechada porque nós estamos doloridos, nós estamos machucados por dentro e sequer olhamos para quem está do nosso lado.
Sequer aceitamos um sorriso de alguém que senta do nosso lado para nós. Chegamos com a cara fechada e amarrada, tendo certeza que tudo e todos são culpados por nossas dores. E assim nós não paramos para refletir, como Hamed nos convida a refletir. E nesses momentos é como se nós estivéssemos no meio de um oceano. Imaginemos nós no meio de um oceano com uma forte tempestade, onde tudo está escuro para nós que naquele momento está sofrendo, para nós que naquele momento estamos gritando. É como se aqueles raios, aqueles trovões, aquela chuva, aquele dilúvio que cai não fosse passar jamais. Nós fôssemos ficar presos ali. É uma tempestade que nós não conseguimos enxergar o fim dela. Batuíra nos diz que às vezes parece que o barco estala sob a tempestade. É como se nós parássemos, é como se nós brecássemos ali naquele momento. E aí ele completa a frase: mas o Cristo, só o Cristo é o timoneiro. Cristo é quem dirige a nossa embarcação. É Ele quem está no leme da nossa embarcação. É Ele que está do nosso lado todos os dias, em todos os momentos. Só que como nós estamos na escuridão, como nós estamos naquele momento de escuro, nós não conseguimos enxergar Jesus no barco. Nós não conseguimos ver que Ele já adentrou o barco antes de nós. Mas o que nós temos certeza é que nós estamos sozinhos passando por aquela dor. É que nós estamos sozinhos passando por aquele momento de angústia e de ansiedade que seja no caso. Mas o Mestre está ali. Ele está sentado no leme do barco e nós precisamos trabalhar isso para que nós possamos enxergar que nós não estamos sozinhos nesse momento, embora criamos que estamos. Não estamos, porque Jesus está com nós a todo instante. E aí vem a doutrina espírita nos instruir e nos acolher, dizendo para nós, para que nós não fiquemos revoltados com uma doença. Ela vem nos dizer que uma doença é uma mensageira para a nossa alma. Essa doença, ela veio nos trazer alguma mensagem. Ela veio nos convidar a olharmos para outro sentido na nossa vida. Será que nós estamos conduzindo a rota correta? Será que nós estamos caminhando pelo caminho correto? Porque no decorrer do nosso dia a dia, no nosso automatismo, na nossa correria, nós vamos vivendo sem observar nada à nossa volta. E de repente chega uma doença, de repente chega uma dor da alma. E aí nós olhamos para ela como uma mensageira, como a doutrina vem nos ensinar. E aí nós vamos observar, precisamos mudar a rota da nossa embarcação. Aquele barco no qual estávamos dentro, ali quietinhos, amedrontados, naquela tempestade, passa a ter um significado. Para onde nós vamos olhar? Por que eu estou passando por esses momentos? Começar a analisar essas sensações que vamos tendo e nos convidarmos a mudar a nossa rota, nos convidarmos a mudar o nosso estilo de vida em todos os sentidos, tanto o nosso estilo de vida material quanto o nosso estilo de vida espiritual. E é esse o convite que a dor vem nos fazer.
É esse o convite que esse momento nos quais passamos, que não queremos passar, mas precisamos olhar pelo lado, que essas dores vêm para que nós possamos progredir. Ela faz com que nós vamos progredir no nosso dia a dia. Ela vai fazer nós nos sentirmos mais fortes no quesito de olharmos para nós e entendermos o que precisamos modificar. Kardec traz para nós, através de um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, esse espírito amigo escreve para nós que a dor é uma bênção que Deus nos envia, para que nós não nos aflijamos, para que sejamos pacientes, e que essa paciência é uma caridade na qual nós pratiquemos para conosco. E quando estamos com dores, o que menos temos é paciência. O que mais temos é revolta e que ela suma, mas que eu acorde amanhã sem nada, que ela desapareça. Então ele nos convida a trabalharmos a paciência quando estamos passando por essas tempestades, que é uma virtude, que é uma caridade para conosco mesmo. Ele relata ainda: além disso, eu sei que a vida é difícil, mas eu sei que as bênçãos são muito mais numerosas do que as nossas dores. Será que nós colocamos na balança do dia a dia as bênçãos que nós temos? Ou será que nós só colocamos na nossa balança do dia a dia as nossas dores? Será que nós conseguimos refletir no nosso dia que nós tivemos a bênção de acordar e de abrir os nossos olhos para vivermos mais um dia? Será que colocamos na balança do nosso dia a oportunidade de termos uma família, a oportunidade de termos um emprego, a oportunidade de podermos ter um prato de comida? Muitas vezes agora está adentrando o frio. Será que colocamos na nossa balança o banho quente que cada um de nós tomamos antes de nos reunirmos aqui nessa noite? Ou o banho quente que podemos tomar antes de deitar para nos aquecermos? Será que nós olhamos a bênção de termos uma cama, um cobertor, que para muitos de nós está no automatismo como se fosse algo comum? E não é, porque nós temos muitos irmãos que não têm sequer um grão de arroz, uma meia para aquecer o pé. E as pessoas acham que o problema é deles. Isso são bênçãos no nosso dia a dia. Mas aí nós vamos olhar somente para aquilo que nos incomoda. E fazemos daquele copinho de água que nos incomoda uma tempestade, na qual ele nos convida a trabalharmos a paciência, na qual ele nos convida a olharmos para ela. Será que nós estamos olhando para o que nós já temos? Ou será que nós somente voltamos o nosso olhar para o que nós não temos? Ele nos convida a fazermos essa reflexão. E quando Dona Idalina estava nas palestras, tiveram alguns palestrantes que, no caso, foram trazer assuntos do Evangelho que vieram chamar muito a sua atenção. Dona Idalina passou a observar que todos os palestrantes falavam a respeito da caridade, que a caridade está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aquilo começou a chamar a atenção da Dona Idalina. Todas as semanas falavam algo em relação à caridade. E aquilo Dona Idalina começou a observar
esse interessar pelo assunto da caridade. Era como se algo tivesse dado um estalo na sua vida. E ela começou a estudar, ela começou a ler, ela começou a se interessar pela caridade na qual os irmãos que iam compartilhar os seus estudos levavam nas noites espíritas às quartas-feiras. E Dona Idalina, então, começou a ler sobre a caridade. A caridade nada mais é, a caridade na verdade ela vem do latim, né? Ela vem da palavra caritas. E caridade é um amor incondicional. E Kardec, na Revista Espírita, ele nos convida a refletir, ele traz para nós uma divisão de 2 tipos de caridade. Ele traz para nós a caridade beneficente e ele traz para nós a caridade benevolente. A caridade beneficente, todos nós conhecemos. É a caridade que, por vezes, nós a praticamos muito mais, que é a caridade material. É aquela caridade na qual nós ajudamos alguém. É aquela caridade que está relacionada com o dinheiro, com uma peça de roupa. Quantas vezes nós vamos em algum lugar, estamos de carro, estamos parados no semáforo e praticamos uma caridade beneficente com aquele irmão que nos pede uma moeda e nós ali o ajudamos. Quantas vezes vamos fazer uma faxina no nosso guarda-roupa, em nossos sapatos, que seja, nos guarda-roupas dos nossos filhos, e tiramos aquelas roupas nas quais não nos interessam mais. E essas roupas nós doamos, sendo a caridade beneficente. Só que quando nós praticamos essa caridade beneficente, observa que nós tiramos as roupas que nós não queremos mais. Nós tiramos aquelas roupas que não nos interessam mais. Aquela que está muito velha, aquela que está fora da moda, aquela que está furada e não tem mais como usarmos, ou aquela que está muito gasta. E assim tiramos do guarda-roupa e achamos que estamos arrasando em levar a sacola e doar para os nossos irmãos. Quantos de nós moramos em casas e muitas vezes bate palma, toca a campainha ou o interfone pedindo um prato de comida e nós vamos até a geladeira e olhamos o que nós temos, ou algo que sobrou do almoço e nós guardamos para que pudéssemos jantar. E quando nós vamos olhar a geladeira, nós olhamos aquilo que não nos agrada muito mais para que comamos novamente no jantar. E olhamos para aquela comida e pensamos, eu vou dar isso porque eu não estou a fim de jantar hoje. Então nós damos o que nós não queremos. Todos nós fazemos isso. Todos nós olhamos dessa maneira. Ou então nós vamos na despensa que temos e nós pegamos o alimento que nós menos usamos. E não aquele que vai ajudar aquele nosso irmão. E aí vem Paulo de Tarso e nos diz que mesmo que alguém dê tudo que tem aos pobres, sem o amor, nada teria valor. Será que nessa caridade beneficente nós trabalhamos o amor? Ou será que nós simplesmente damos no sentido de doar? Ele nos convida a essa reflexão. E aí Kardec vem trazer para nós a caridade beneficente, que é a caridade benevolente. Que a caridade benevolente é a caridade que qualquer um de nós podemos praticar, independente da nossa classe social. Todos nós temos o amor dentro de nós. E a caridade, como traz
a palavra que vem do latim caritas é amor, ele nos convida a refletirmos sobre essa caridade, sobre essa virtude no nosso dia a dia. Ele nos diz que a caridade é um gesto de amor e de compaixão. E uma passagem no Evangelho que ilustra esse sentimento de compaixão, muito belo, é a parábola do bom samaritano. Quando o bom samaritano estava passando e vira uma pessoa jogada no chão, o bom samaritano, tocado de íntima compaixão, como narra o evangelista para nós, ele foi tocado no coração para ajudar aquele irmão que estava necessitado naquele momento. Ele foi tocado com amor e ele estendeu a mão para aquele irmão que estava no chão para ajudá-lo. Ele olhou com os olhos de família. Ele olhou com o olhar que somos essa família universal. Então é um exemplo para nós. Quando vamos praticar essa caridade benevolente, nós temos que ser tocados de íntima compaixão. Nós temos que ser tocados pelo amor ao nosso irmão, pelo amor ao próximo. E esse mover-se de íntima compaixão, ele precisa ser um sentimento verdadeiro. Nós precisamos ir de encontro a ele. Só que para isso nós precisamos exercitar esse amor. Não tem como acordarmos e sermos tocados de íntima compaixão, mas nós vamos trabalhando esse sentimento do amor. Nós vamos trabalhando esses sentimentos para com os nossos irmãos que estão necessitando de um sorriso, que estão necessitando de um abraço, que estão necessitando de um aperto de mão, ou que apenas querem ser ouvidos, que apenas querem ser escutados. Mas para isso nós precisamos nos doarmos para eles. Nós precisamos sair de nós e ouvirmos aquela dor. Quando rezamos, Pai nosso que estais no céu. Quando falamos Pai nosso, é porque somos irmãos. E será que nós estamos praticando essa caridade benevolente, como Kardec nos convida? Será que nós estamos praticando ela com essa íntima compaixão? Será que estamos nos colocando no lugar do outro? Porque hoje é tão moda falar em empatia. Será que nós temos empatia pelo outro? Porque a empatia, na verdade, é quando nos colocamos no lugar do outro. Não é nos colocarmos no lugar do outro com os ensinamentos que nós já temos. Aí fica muito fácil. Eu me colocar no lugar de um irmão que está no chão passando frio e eu vier a pensar, era só ele levantar e procurar um emprego. Assim fica fácil, mas não é. Sou eu me colocar no lugar dele com os ensinamentos que ele tem, com a maturidade que ele tem, porque é só assim que eu vou começar a sentir o que o outro tem, e não da maneira no qual eu vejo o mundo, mas da maneira no qual ele vê o mundo. Essa é a verdadeira empatia. Será que nós olhamos para isso? Será que nós trabalhamos esses momentos de caridade benevolente? E Kardec nos convida a refletir. Então, para que eu pratique uma caridade benevolente, eu preciso ir no centro. Eu tenho que ir no centro, ajudar a organizar, ajudar a entregar os papéis, ajudar a dar passe, ajudar a ouvir. Será que é assim essa caridade? Porque a coisa mais fácil que tem é praticarmos essa caridade benevolente com as pessoas nas quais nós não conhecemos. E Kardec nos traz aonde que nós podemos começar a praticar a caridade. E ele nos diz
que a caridade nós começamos a praticar dentro do nosso lar. Nós começamos a praticar a caridade com os nossos familiares. Eu, dentro do meu lar, com o meu esposo e com as minhas filhas. Cada um de vocês, dentro dos lares de vocês, com as pessoas que ali moram. É por aí que nós começamos a trabalhar a caridade benevolente. É ali que nós começamos a trabalhar esse momento e esse gesto de sairmos de nós e irmos em direção ao outro. Não é fora de casa que começamos a trabalhar a caridade. Ele nos traz que a caridade, após trabalharmos no lar, nós trabalhamos com todos aqueles que cuidaram de nós, ou seja, com os nossos pais. Muitos de nós não tivemos a oportunidade de sermos criados por nossos pais, mas podemos ter sido criados por um irmão mais velho, por alguém da família. Como será que nós praticamos essa caridade benevolente para os nossos pais, com os nossos pais? Principalmente depois que os nossos pais envelhecem. Porque enquanto eles são novos, parece que nos rende algo até então de sermos ajudados em alguns momentos. Mas enquanto nossos pais vão envelhecendo, será que nós praticamos a caridade com eles? Será que nós praticamos a paciência? Será que nós sentamos um pouquinho para ouvir os nossos pais? Será que nós abraçamos eles? Será que nós falamos eu te amo, eu sinto saudade? Como que está essa nossa caridade em relação aos nossos pais? Depois Kardec nos traz a caridade em relação aos nossos irmãos sanguíneos. Porque quando somos pequenos, somos criados todos juntos e vamos seguindo. Mas conforme vamos ficando adultos e vamos constituindo as nossas famílias, nós vamos esquecendo dos nossos irmãos. Você falou com o seu irmão? Nossa, acho que a semana retrasada. Como estamos praticando essa caridade de amor para com nossos irmãos? Será que estamos ouvindo? Será que estamos conversando? Será que estamos convivendo? Como que estamos vivendo esse momento com ele? Depois Kardec nos traz os amigos do coração. Aqueles amigos nos quais nós vamos constituindo ao decorrer da nossa caminhada, que nós vamos conhecendo, que nós vamos convivendo. Como que nós estamos praticando essa caridade com esses amigos do coração? E por último, ele traz os necessitados de qualquer ordem, aqueles que necessitam. E o que nós fazemos com onde começa essa caridade? Nós invertemos. Nós queremos começar a caridade com aquele que nós não conhecemos, que é muito mais fácil. E aqui ele nos convida que a caridade começa no lar. Então que nós possamos refletir em relação à caridade. E Dona Idalina, então, passou-se algum tempo, Dona Idalina começou a praticar a caridade, a trabalhar esse sentimento que nós vamos construindo aos poucos, e não é só nessa existência. E isso nós vamos construindo em várias existências que ainda teremos que voltar. E num certo dia o senhor Lauro encontrou a Dona Idalina. E Dona Idalina sorridente, Dona Idalina bem-humorada, porque quando nós estamos bem, nós sorrimos. Nós estamos leves, nós estamos felizes. E Dona Idalina estava leve, feliz, brincando com as pessoas que estavam ao seu lado. E seu Lauro, vendo tudo aquilo, observou, chegou perto de Dona Idalina e disse: Dona Idalina, como que a senhora se encontra tão bem? E Dona Idalina, com um humor modificado de bem-estar, disse ao seu Lauro: o senhor omitiu para mim o melhor remédio que pode existir quando nós estamos passando pelas tempestades e pelas dores da alma. O senhor ocultou para mim a prática da caridade benevolente. E senhor Lauro, daquele jeitinho dele, ficou meio sem graça e disse: não, Dona Idalina,
E ela disse: brincadeira, senhor Lauro, mas eu preciso dizer para o senhor que após eu começar a praticar a caridade benevolente, os meus problemas é como se eles tivessem sumido. Eu não tenho mais tempo de pensar nas minhas dores. Eu não tenho mais tempo de pensar nas tristezas e nas angústias. E aí, senhor Lauro diz para ela: sabe, dona Idalina, se eu tivesse prescrito para a senhora na primeira entrevista a respeito da caridade, talvez seria mais um remédio que a senhora teria recebido como indicação e teria tomado somente para os efeitos. Mas como a senhora procurou, como a senhora frequentou, como a senhora estudou e internalizou esse sentimento da caridade, foi muito mais benéfico. E dona Idalina disse: realmente, senhor Lauro, o senhor tem razão. Eu compreendi que o serviço em favor do semelhante, muito mais do que mero remédio para a alma, é a chave mágica para o nosso bem-estar. É impressionante, senhor Lauro, como as mãos, movimentando-se na seara da caridade, desnuviam a nossa cabeça e liberam as nossas tensões. Então, que todos nós, com as nossas dores que temos todos os dias, que temos todas as semanas, que passamos os meses com ela, que nós não desistamos, que nós perseveremos e que nós passemos a nos interessarmos pela caridade benevolente, que possamos trabalhar dentro dos nossos corações e a sermos tocados por essa íntima compaixão que o Cristo nos convida. Muito obrigada.